Olá, estamos aqui em mais um podcast do Conexão Umbanda e estamos hoje com o nosso sacerdote de Umbanda, Pai Gil. Axé, salve, mais uma vez, firme no batente aqui para falar sobre espiritualidade, sobre Umbanda, né? Exatamente. E olha que legal, de novo, quem tá aqui com a gente hoje de novo? Simone Alves. Prazer estar aqui Tá de pegando novo. gosto da coisa, né? Então. Minha irmã de fé está gostando aqui de apresentar o trabalho com a gente, né? Nossa, Nossa, sempre bem-vinda, né? Adorando, gente. Muito Imagina. conhecimento, maravilhoso. Coisa boa. Pai Gil, hoje nós pensamos em um tema bastante interessante. Vou até tomar um cafezinho, são- que você tem umas perguntas. Que são as amarrações, né? Eu estou aqui com o livro do Pai Gil, Guardiões da Criação, que nós vamos lançar agora no mês de abril. De abril, logo terá a data para divulgar aí para todos os canais. No próximo a gente já vai ter a data, né, Pai Gil? já. E esse livro, ele fala desses guardiões, ele fala um pouco, ele traz esses trabalhos de amarração, né? O que isso tem a ver com a Umbanda? E a minha dúvida é, esses trabalhos de amarração, que a gente passa pela rua e vê, traga o seu amor de volta em tantos dias, né? O que o senhor tem para dizer sobre esses trabalhos da visão da Umbanda? É bem complexo, é um tema que gera muita discussão, né? Que, na verdade, todos os assuntos pertinentes à espiritualidade geram discussão, mas tem uns mais que os outros. Primeiramente, tem que saber que essa nossa esfera de vivência religiosa é de Umbanda, né? A Umbanda, ela olha os guardiões, olha os Exus, principalmente, que é um tema voltado para Exu, de uma forma completamente diferente de diversas outras crenças que cultuam Exu. Porque Exu, ele não é pertencente a uma crença, ele não é de uma religião específica, assim como ele não é da Umbanda. Eu vi isso, o senhor aborda isso no abordo livro, bastante. né? A origem de E Exu. Exu, ela não é de religião, ela é bem mais velha que isso. E os aspectos de qual a Umbanda cultua Exu é diferente de diversas outras crenças. Então, primeiro tem que ter mais cuidado para saber interpretar aquele trabalho ou aquela egrégora, aquele grupo religioso é Umbanda ou é outra crença. Tem que saber qual que é, para você ir com ciência e saber por quê. Às vezes o que eu não comungo, o que eu não prego dentro da liturgia da Umbanda, pode ser completamente diferente da outra crença, que lá prega como verdade, tudo certo. E não está errado. Mas a gente responde pela Umbanda. Então as amarrações que te vê no esporte, que te vê na internet, não é de Umbanda. Não há um fundamento, não há uma liturgia, não há um ensinamento, um segmento e nem oralidade de guias e mentores espirituais que pregam a caridade, que pregam o trabalho da Umbanda com amarrações amorosas. Porque a fundamental pilar da Umbanda é praticar a caridade. E a caridade precisa ser pautada sobre o livre-arbítrio. Tudo que fere o livre-arbítrio foge da liturgia de Umbanda, não pode ser chamado como Umbanda. E trabalhos de amarrações, geralmente amorosas, são trabalhos que vai contra o querer de alguém. Você querer forçar alguém a estar com você por um trabalho feito por forças ocultas e da maioria das vezes adiciona que é praticada por um Exu ou por uma pombogira de Umbanda. Tudo bem, pode até ser o espírito, o ser que desceu ali, ele pode se manifestar e dizer que é Umbanda. Ele pode dizer o que ele quiser, da onde ele vem. Mas Exu de Umbanda, assim como tudo que fala de Exu fala para pombogira, eles trabalham na lei maior, na ordenância da lei maior, ou lei divina, que é isso, submeter à força de Deus. Então, é claro que esses guardiões não vão ultrapassar a linha do limite do livre-arbítrio. Então, dentro da Umbanda não há. Vira e mexe a gente escuta, acho que a Simone também escuta isso. Ai, fulano se declarou umbandista e que fez o trabalho para matar alguém, que fez um trabalho de amarração, né? E já me questionaram isso, olha, não é umbandista, Não. né? Não comunga da minha Umbanda, fé. exatamente. Nós não fazemos esse tipo de trabalho. Ah, mas ele se disse umbandista. E geralmente esses trabalhos são cobrados até e foge completamente do que prega a Umbanda, que é a caridade, né? Lá na tenda, nós realizamos trabalhos, mas nenhum de cunho negativo. Nenhum cobrado. Né? Então é complicado pra gente, às vezes, responder para essas pessoas, porque não é a fé que nós comungamos, não é aquilo que nós aprendemos no terreiro, né, Simone? Na verdade, quem pratica a amarração não está preocupado com a fé, que na verdade está burlando a lei da fé. Porque a fé é você acreditar em algo maior, mais sereno,
e que, à medida do teu merecimento, você adquire aquilo que você precisa, não o que você quer a bel prazer, vou pagar, vou adquirir porque eu estou pagando. A fé não se processa dessa maneira. A fé se processa a partir de um longo transformar, mudança de postura, de posicionamento, e você adquirir responsabilidade para ter condições e merecimento para você almejar e receber aquilo que você tem. E se você anda conforme a negatividade, burlando a linha, o caminho linear da vida, você querendo ultrapassar, eu vou pagar lá R$2.000, eu vou fazer uma amarração amorosa, vou chamar um ser de qualquer lugar, porque fulano tem que ser meu, não tem jeito. Você está burlando a lei divina, né? E já vai contra, só aí já vai contra o livre-arbítrio daquela pessoa e contra o teu merecimento. E acaba que quem fica amarrado, eu penso que é a pessoa que compra o serviço. Exatamente, porque a pessoa parece que nada anda, nada flui para essa pessoa. É porque e toda hora tem que pagar mais uma coisa, né? É cobrado, paga mais isso. Porque vocês estão mexendo com energia de densidade, espíritos de uma densidade muito negativa. Porque os seres que se propõem a fazer esse trabalho, ele está preocupado com a sua evolução, né? Porque a evolução ele só quer o caos, porque eles se alimentam dessa energia. Então, os seres que comungam, alguém vai falar assim, mas eu faço amarração, eu faço trabalho, a vida super bem, tudo bem. Se você acredita que a tua vida está bem e que a sua vida passageira acaba aqui, geralmente quem faz amarração, eles não cultua muito a questão, não se preocupa muito com a partida depois da morte, né? Tá aqui, quer ganhar dinheiro, tudo certo, beleza. É uma opção, estamos aqui para ter as opções. Mas quem comunga da Umbanda já pensa com outro olhar, já vê que o trabalho dessa natureza não corresponde com a nossa índole e nem com a nossa responsabilidade mediúnica e espiritual. Podemos chamar esses espíritos de eguns? Eguns é um termo dado. O egum é um termo dado para a cultura Nagoya-Yorubá, que significa almas. Agora, existem diversas qualidades de almas. Assim como Allan Kardec classifica almas pelos umbrais, diferentes tipos de umbrais para diferentes estágios de almas, com suas energias específicas, a natureza Yorubá também, no panteão Yorubá, nas nações Nagoya-Yorubá, eguns são almas. De modo geral, e que cada crença se relaciona com um tipo de almas. Por exemplo, a Umbanda, que pegou essa energia de Banto, Nagoya, Yorubá, aquela região de Cambinda, né, Guiné, os pretos velhos, trouxe essa essência pra gente. As almas que nós nos relacionamos são as almas benéficas, né? Tanto é que a Umbanda é pautada pelo culto às almas, né? Que a Umbanda é culto às entidades, que são almas, espíritos humanos que já viveram, evoluíram e tal, e fazem a caridade. Porém, sabemos e temos ciências e temos contato, inclusive, no trabalho de desobsessão, de limpeza mais profunda, quebra de demanda, inclusive como quebra de amarrações, que são com esses eguns ou almas em desequilíbrio temporal, que está no estágio de erraticidade em desequilíbrio espiritual. E acaba se aproximando desses trabalhos de sangue, desses trabalhos de amarrações, com esse foco para se alimentar, porque não conseguiram se desagarrar do plano material, então acha essa fartura de energia densa e se alimenta com isso. Entendi. É claro que quando eles se aproximam desse canal, eles tomam posse do teu mental, ele começa a agregar no seu campo mental de quem está fazendo, de quem está pagando, de quem está sendo envolvido ali. Como se ele usasse essa energia. E essa energia inteira vai em volta daquela família, aquele pessoal que ele vai se alimentando disso, vai criando. Nós chamamos esses espíritos, essa categoria de eguns, de zombeteiros, quiumbas e algumas, dependendo do trabalho, os próprios magos negros. Isso, né? Que são os magos negros, é como se ele fosse o arquiteto, o engenheiro desses planos mirabolantes negativos. Então, existem as almas penosas, que são nada mais do que escravos desses magos negros, que são seres que comandam alguns certos submundos de poder mesmo, de força, esferas negativas. A gente poderia dizer pseudo-sábios. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar uma facção, por exemplo. Existe uma facção que tem um seu dono, que veste os países, né? Que tem um ramo, trafica gente, trafica droga. No mundo espiritual, há os magos negros que fazem essa mesma hierarquia. Seria o ponto mais alto daquela hierarquia. E vai pegando. E teria espíritos inferiores que trabalhariam ali para ele. Vamos dizer uma empresa que tem um chefe. O dono quase não aparece, mas tem um gerente absoluto. Então ele é o Deus Todo-Poderoso que manda no seu gerente de setor, aquele, de setor tal. E tem dentro daqueles setores que tem aquele subgerente que acha que é maior que todo mundo, que manda nos escravos, que bate, que faz o quê.
É assim, como então, esse cara se acha, mas na verdade ele está dentro de uma esfera, ele também é um prisioneiro. Todo espírito negativo acaba sendo prisioneiro de uma hierarquia. Por isso que eles são comandados, vai lá para destruir família, vai lá para fazer negatividade, para poder gerar renda alimentar ou energética, que eles se alimentam disso. O ser negativo induz o cara a fumar, porque ele precisa da essência da cigarro, da droga, para se alimentar, porque ele morreu com aquela sede e ele não conseguiu desgarrar dela. E assim é o desregrado sexual, assim é o desregrado de tudo que é paixão desse. Então a gente pode entender que a partir do momento que você decide procurar algo desse tipo, você já está alimentando. Já está alimentando. Por conta dessa energia. Porque a energia, porque o obsessor, ele não entra no nosso campo espiritual sem ter uma porta. Ah, eu sou um obsessor, vou te obsidiar. Do nada não. Se você não tiver blindado energeticamente, com a tua vida coerente, eu não vou ter acesso. Por mais que eu queira, eu não vou conseguir ter acesso ao teu mental. Mas na hora que você se desequilibra emocionalmente, diz, nossa, eu não quero ficar se pulando, eu vou lá no terreiro que eu vi vou lá na rua, tem uma plaquinha, faz a amarração. Eu vou lá, vou pagar, vou dar certo, eu vou fazer. Ali, tu já abriu, me deu a licença, me deu a chave da porta da tua consciência, do teu mental. E eu, como obsessor, já me tranco lá. Nós chamamos isso dos cordõezinhos mentais. Nós temos cordão de força, de ouro, de prata, da nomenclatura. E se liga a nós. Então, quanto mais tempo você demora com esse pensamento, mais você bota na sua cabeça. Isso é o outro tipo de mediunidade que nós temos falando no podcast passado. A intuição, fica ouvindo o cara falando, vai lá, faz o único jeito que você tem, faz a amarração, vai lá, faz um trabalho na encruzilhada, mata um bicho lá, oferece pro teu Exu lá, porque tu vai ter, aí tu fica com essa convicção, você fica até doido, você tem que fazer. Então, você vai numa casa igual a nossa que diz, não fazemos isso, sai, eu vou de lá e caça um lugar para fazer, indignada, né? Como já aconteceu várias vezes. E aí o que acontece? Ele é guiado, você é guiado agora para ir para esse lugar. Então você faz e paga ali uma quantia e segura, tanto tempo, vem fazer de novo, senão tu vai perder teu marido, teu namorado, tua esposa, é um ciclo, preso. E durante esse ciclo vai ter diversas consequências, então é muito perigoso, não é aconselhável, quem bem souber. Como a pessoa pode sair disso? Você tem que ter consciência, porque quando você faz um trabalho dessa natureza, você fica bloqueado para a sensibilidade da verdade. Consegue sair sozinho? É muito difícil, porque muitos e muitos vão no nosso terreiro em busca dessa quebra, porque a pessoa não conseguiu amar. É uma ilusão. A gente chama isso de quebra de demanda? Quebra de demanda. A amarração amorosa, num ponto de visão umbandista, a Umbanda sagrada, a qual nós sigamos e que seguimos, a gente vê como uma ilusão. Não se perdura, não perpetua. É uma ilusão. Foge e ao mesmo tempo é uma ilusão. Você pode até ter um momento ali com a pessoa, mas não vai ser não vai durar. Porque não tem condições de durar. A negatividade é tanta que tanto ele aproxima por densidade do trabalho, ele afasta pela densidade energética. Você não consegue manter um relacionamento com esse tipo de finalidade. Esses trabalhos de quebra de demanda seriam os trabalhos de desobsessão? Uns deles, né? Também. Deles. A desobsessão é um recurso que a Umbanda faz, que você pode ter uma obsessão de diversas qualidades. Nós temos aí infinitas qualidade de obsessão, desde a mais simples, a mais complexa, mas você também pode ter esse tipo esse aí é uma quebra de demanda de um trabalho feito mesmo, físico e tal, mas você pode ter obsessão de outras encarnações, você pode ter traumas mentais, espirituais de outro plano, e que hoje se propicia que você tenha esse acesso a esses irmãos de novo. Eu tenho diversos tipos de obsessão, não é só um. Tem outras obsessões que você mesmo cria para você, que é o pseudo-obsessão. Eu costumo chamar de pseudo-obsessor. Pseudo-obsessor é aquela personalidade que ela mesma poda ela pelo seu egoísmo, pela sua ansiedade ou pela sua falta de empatia. Você quer muito, muito, muito e acha que o outro está merecendo mais do que você, e aquela questão toda, você vai criando ali uma cadeia. De repente começa uma simples obsessão induzida ali. Como se você estivesse sempre escolhendo. Isso. Sempre observar aquela pessoa que sempre reclama da vida, de tudo, nada tá bom, e tem inveja de todo mundo. Aquela pessoa é um pseudo-obsessor. Pode observar que ela roda, mas pode observar que em certo momento da vida está do mesmo jeito que ela sempre esteve. E só porque a energia é repulsiva. A energia do reclamante afasta as pessoas boas. As pessoas boas não conseguem viver num ambiente de reclamação. Porque você
Pensa você ter a sua vida corrida a semana inteira trabalhando com gente, com movimento, com energia. No dia de paz que você tem, vai ficar uma pessoa só lamentando da sua vida, só falando mal do outro na tua vida. Só reclamando. Só reclamando. Você cria uma egrégora densa, aquilo repulso. Tem um ditado que eu digo desde quando me formei sacerdote, que é uma grande mentira falar que os opostos se atraem. Isso é, na verdade, uma ilusão criada para justificar algo, né? Porque eu acredito que os semelhantes é que eles se aproximam. Eu também, Tati. Porque você, por exemplo, você tem uma pessoa que vive na negatividade, que vive no mal, você tem uma vida bem estruturada, energeticamente positiva, você não vai comungar, por mais que você tente ajudar, mas você não pertencer àquele mundo. Não consegue ficar do lado. As pessoas que acabam criando grupos e egregores de pessoas que têm energia, que pensam igual, que agem igual, que tem um foco, que tem uma energia parecida. É por isso que tem grupo de pessoas que pensam diferente o tempo todo, porque eles vão se aglomerando, vão se aproximando ali pelo pensamento, pela energia. Inclusive é o futuro da humanidade, se não se acabar em guerra tão rápido, né? É a comunicação pela a telepatia e pelo reconhecimento áurico, né? Todos os humanos nascerão com essa capacidade de poder se aproximar pelo outro a partir da sua energia que emana. Então isso já é real e os estudos Kardec já vem sendo divulgado muito isso. Os estudos científicos hoje já estão falando mais a respeito da mediunidade. Bastante. Né? Pai, e esse trabalho de desobsessão é indicado para qualquer pessoa, para criança, para idoso? Para qualquer pessoa ele é indicado, porém ele é feito de maneira diferente para cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa menor de idade, você não vai colocar ela para fazer uma obsessão física presente, porque é uma pessoa que está com um pensamento formado, ela está em formação da sua personalidade, e tudo que é muito impactante, tudo que é muito forte pode impactar negativamente o seu desenvolvimento futuro. Então, geralmente, nós podemos fazer trabalho de desobsessão. Tem criança que nasce com um problema muito sério de obsessão, já fiz bastante, mas não com a presença física da pessoa, vem a partir da mãe, do pai, de um parente que se submete àquela experiência para não deixar a criança ter contato direto, por exemplo, que é uma manifestação de Exu. Apesar da desobsessão é feita com os guardiões, os Exus, pombogiras e entidade dessa linha um pouco, digamos assim, mais arrojada. Então a criança já está em desequilíbrio pela própria obsessão, seja ela qual for. Se você se sujeitar ela a passar por um processo desse, ela vai ficar mais traumatizada. Pode ser a forma como a criança enxerga aquela situação, exato. E o mundo é totalmente diferente da realidade. Né? Então a gente usa esse artifício de fazer a distância para não ter problema com a criança e seu desenvolvimento futuro. Idoso também, se ele tiver com problema de sanidade mental, se ele não tiver com cognição muito boa, ou se ele não estiver mais respondendo por ele, tem que ter sempre um acompanhante da família para assegurar que aquilo que ele vai presenciar, vai passar, vai ser benéfico, porque ali ele pode ver uma coisa e entender outra, pela maturidade ou pelo desequilíbrio mental que Pai, eu acho que é também importante para cada um que passa por esse trabalho entender que não é porque você passou por esse trabalho que as coisas vão mudar como um passe de mágica. Né? A gente não tem uma varinha de condão da fada madrinha que exatamente. A gente falou muito isso no podcast passado, falando da consulência, que não tem milagre dentro da Umbanda. Você vai fazer o processo de desobsessão, tudo bem, você está em desespero, você precisa que a ajuda imediata chegue, porque é arrancado, é tirado, é realmente blindado você desses ataques. A obsessão nada mais é do que ataque de obsessores no campo da doença, no campo do emocional, no campo de todo. Tanto é que você entra em depressão, entra em processo de suicídio, tudo isso são influências de ataques espirituais. Mas, apesar de que a primeira parte da obsessão é uma limpeza, para você poder pensar com clareza, tirar aqueles pensamentos, aquela negatividade, para você que bloqueia você de agir, de viver. Tanto é que a primeira identificação que você está por um processo obsessivo é você ficar recluso. É você começar a ficar trancado dentro de casa e querer sair e receber gente. Na verdade, eles te tiram a depressão da pessoa. Porque eles tiram você do convívio social, porque sabe que se você ficar no meio, você vai ser perceptível e você vai ter ajuda mais rápido. Então, quanto mais rápido você receber ajuda, mais fácil é essa libertação. Entendi. Quanto mais tempo ele te firmar a raiz, montar esse pensamento, dizer que você não vale nada, que você é um ser inferior, mais forte fica, mais difícil será o trabalho de tirar esses irmãos. E não é aconselhável que qualquer pessoa faça esse processo. Isso é importante. Porque é um trabalho que mexe com forças muito perigosas. Os magos, nós chamamos de magos negros, porque é uma nomenclatura que já aderiu do kardecismo, mas tem diversos nomes, obsessores. Pseudo-sábios, né?
Então não são seres ignorantes, são seres de uma extrema inteligência, uma extrema capacidade, são grandes cientistas da espiritualidade, mas que manipulam e agem para o caos, o mal. Eles gostam não querem, eles são contrários eles fazem enfrentamento à lei divina, à lei de Deus. A lei da ordem. Então eles vivem por isso. Então são seres de diversa sabedoria que conhecem a gente. Então eles sabem as nossas fraquezas. Se você for despreparado, por exemplo, um pai de santo que não tem uma formação adequada, não teve experiência, não tem conhecimento, vai se aventurar no processo desse, é perigosíssimo, né? Tem casos absurdos, de relatos absurdos sobre esse processo, porque o próprio sacerdote ali, que não tem experiência, não tem a maturidade suficiente, entra numa questão depressiva, entra em até suicídio mesmo, ou acomete de doenças que são fatais. E a vida dele também pode ir para uma desordem, né? Então é um processo, e também médios de uma corrente, para participar de um trabalho dele, tem que ter muito preparo, muita força, muito desenvolvimento, e tem que ter sempre um respaldo espiritual muito forte, porque são forças muito trevosas, não sei que são trevosas mesmo, e que não está preocupado com a nossa estadia mental, espiritual, não, ele quer o caos. E, vamos dizer, eu sei que você não te identifica a obsessão na Fernanda aqui. Na hora que eu identifico, eles, obsessores todos já vão pautar contra mim. Entendi. Já vão começar a me atacar antes do processo ser realizado, porque eles sabem que se deixar a gente chegar lá perto, ele vai achar o obsessor, vai achar a fonte. A pessoa tem uma certa dificuldade de chegar a... Tanto é que muitos obsessores, muitos marcam e chega no momento não consegue chegar. Exatamente. Acontece um acidente no caminho, tem que ir para o hospital. Então alguém da família desencarna, então alguém passa mal, a própria pessoa passa mal, porque eles agem. Os obsessores, eles agem nos pontos mais fragilizados da nossa convívio. Para dificultar o acesso. A chegada dessa pessoa no trabalho de cura, exatamente. Né, isso a gente vê com tanta clareza, e também a gente trabalha no grupo de apometria, né? E na apometria a gente trabalha exclusivamente nesse processo obsessivo, tanto de vida corrente, atual, quanto nas vidas anteriores das pessoas que têm muitos casos de obsessões, que já nascem na matéria com esses processos, com esses traumas, chamam de traumas obsessivos, que a gente usa a lei da apometria para retorno naquela época e faz os processos de limpeza e quebra dessas magias. O que é essa apometria, pai? A apometria é um trabalho desenvolvido pelo médico Lacerda, Dr. Lacerda, né? Grande cientista, matemático, físico e espiritual também, que desenvolveu técnicas de você começar a tratar traumas espirituais. É uma terapia do espírito. Você utiliza as técnicas, das 13 técnicas da apometria existentes, cada técnica corresponde a um tipo de obsessão e um tipo de maneira diferente de você identificar e de curar e de tratar o processo obsessivo de pessoas, tanto na matéria quanto no plano espiritual. É uma forma de desdobramento espiritual. Precisa de muito estudo, imagino, para você fazer a apometria. Ela está dentro da Umbanda? Não, a apometria ela não tem religiosidade, é técnicas religiosas. Os grupos religiosos que utilizam a espiritualidade usam essa ferramenta da apometria como base de conhecimento e estrutura espiritual para utilizar nesse tipo da desobsessão, por exemplo, porque eles dão muito gancho, muita sabedoria, muito domínio sobre como esses obsessores agem e qual a melhor forma de você identificar e tratar esses processos obsessivos. Mas ela não é um gancho de uma religião específica, mas ela é livre para qualquer religiosidade, não tem discriminação, você pode usar, porque são técnicas. Não trabalha energético. Umbanda usa. Eu, por exemplo, no nosso caso, tenho um grupo de apometria, está um pouquinho agora, esse início de ano, foi muito tumultuado, a gente não voltou às atividades ainda, mas em breve voltaremos com esse processo. Mas é um processo muito, muito positivo. E o médium que é espiritualista, não só de Umbanda, mas que é espiritualista, que reverbera por esse campo, tanto da positividade quanto da negatividade, esse processo obsessivo, identificado e cura, que domina as técnicas da apometria, ele é diferenciado, porque ele tem um amplo conhecimento e ele consegue, pela energia, pelo comportamento e pela estrutura geral do paciente, identificar um processo obsessivo. Se ele é um simples, se ele é complexo, se ele é composto, se ele é um grau mais avançado, se ele é uma simbiose, se é um auto-obsessor, qual é o processo e como você utilizar as ferramentas da Umbanda para auxiliar a apometria. Então é uma ferramenta magnífica e que é recomendável. Se você pode... a apometria junto com a espiritualidade. Sim, porque a apometria ela sempre ocorre em desdobramento. É um processo de desdobramento espiritual consciente. Ou seja, usar as técnicas específicas para você desdobrar o seu campo espiritual e todo o trabalho é feito na espiritualidade, no campo astral. Nada é feito no campo físico. Então a apometria não cura um machucado,
nada físico. É processo que nós chamamos de traumas espiritual a partir do desdobramento consciente, ou seja, você consegue sentir e ver, presenciar e até sentir todas as emoções que tudo está sendo acontecido, que você não está adormecido no processo do sono, por exemplo. O sono é um desdobramento. Toda vez que dormimos e sonhamos, somos desdobrados. Mas inconsciente, a gente não tem controle e tudo que a gente lembra do sono são fragmentos desconectados de uma realidade que a gente viveu no plano da espiritualidade. Mas agora a apometria não, você consegue fazer esse caminho linear, desdobrado, tem técnicas para ir, técnicas para voltar, e você consegue trabalhar na espiritualidade, no campo astral ali do médium ou do paciente, e identificar todos os processos obsessivos. Tanto o processo obsessivo quanto traumas. Por exemplo, trauma, você passou uma situação traumática, você foi acometido do desencarno na vida passada por um tiro, né? Então você ficou muito incomodado, você ficou preso àquele sentimento, então você passou um tempo, você desencarnou e tal, você volta à materialidade, volta ao campo da matéria com esse trauma. Tem muita gente que reclama, nasce reclamando de uma doença, de uma sensação, de uma facada, de um tiro. Que não aconteceu, que mede nenhum, ressonância nenhuma. Aí você observa dentro da apometria e você vê, realmente tem isso. Porém, não é um trauma físico. Então vamos desdobrar com o paciente, vamos saber onde foi que aquilo aconteceu e a gente vai tratar aquela memória que está afetando aquele ser e começa a desenvolver um caminho. É muito bonito, é um negócio muito físico, né? A pessoa não precisa estar presente fisicamente. Não precisa, porque você pode fazer à distância e pode fazer em animais, em tudo, não interfere nada. A terapia da apometria, ela é uma técnica que não interfere absolutamente em nada negativo em nós. Se não tiver o processo de cura, de atrapalhar nada, não acontece. Não tem, sem risco nenhum, entendeu? Para fazer, tipo, não deu certo, ficou pior, não existe. Ou melhora ou fica como está. A gente começou falando, né, de amarração, de trabalhos de mais pesados, e a gente acabou na apometria, né? Mas é porque isso é Umbanda, né? A Umbanda, ela é diversa, um assunto puxa o outro, né? E uma coisa interessante, tudo está interligado. Nós falamos na semana passada, e acabou que não deu para falar, e eu lembrei agora. Que é das linhas de Umbanda, né? Sim. E as linhas, elas não são independentes, elas são interligadas. Nós vamos conversar no próximo sobre as linhas de Umbanda. Elas são interligadas, porque assim, um preto velho não trabalha sozinho, o Exu não trabalha sozinho, estão todas interligadas e infelizmente o que mais acontece é a confusão de médio, desinformado, criar arquétipos de revertir linhas e personagens dessas linhas como o pensamento que ele acredita que é certo. E achar que é um só. E achar que é um só. Sozinho. Então as linhas são seres que trabalham em conjunto. Tanto é que o Metatron, né? Que é o nome daquela arquitetura divina, todo o processo da arquitetura maestral de Deus, é o símbolo marco da Umbanda, onde elas todas se entrelaçam, onde todas começam e terminam no mesmo ponto e sucessivamente se multiplicando. Então a Umbanda, ela não é uma coisa só. No trabalho de Umbanda, de preto velho, de desobsessão de Exu, não é só Exu que está ali. Tem ordens e ordens várias e ordens entidades o tempo todo. A gente costuma dizer que as brigas espirituais ocorrem aqui entre nós. Dentro do campo da espiritualidade, vocês já superaram melindre, já superaram sexualidade, já superaram tudo isso, se tratando de Umbanda. Evoluíram para ser entidade de Umbanda, para receber o título de entidade de Aruanda, ele tem que se despir dos melindres. Um ser evoluído. Sempre, né? É diferenciado. Esse fica o recado pra gente, né, sobre os melindres, os egos, e para o próximo podcast a gente conversar sobre as linhas de Umbanda. Pois é. Muito bem. E é isso, né? Que interessante falar isso e trazer, a gente está querendo muito fazer um ao vivo, né? Estamos estudando a possibilidade. E aí já convidar as pessoas que têm interesse, que acham que a gente deve fazer um programa ao vivo. Já deixa um comentário, eu quero ao vivo, eu quero participar, eu quero dar minha opinião. Pra gente poder tirar dúvidas. Para poder contar relatos, as pessoas né? relatam, eu passei por essa situação assim, assado, em tal lugar, precisa falar o nome do lugar, uma situação assim, como é que eu posso proceder, deu certo o que eu fiz, aí só isso que eu podia fazer. Acaba a gente pode tirar dúvida. Ajudar, né? Tirar dúvida das é interessante, pessoas. eu acho uma boa ideia a gente falar sobre isso. E isso é para isso mesmo. O podcast do Conexão Umbanda é para as pessoas se sentirem mais seguras de conectar com a sua espiritualidade, se conectar com a sua ancestralidade e parar de ter medo, parar de ouvir o outro e ouvir a si mesmo. Se você aprender a ouvir a si mesmo, você quebra todo o medo e começa realmente a ter uma vida mais sadia e um relacionamento mais seguro com a tua espiritualidade.
Acho que essa é a mensagem de hoje, que o Ricardo já falou, gente, o tempo de vocês está estourado. O Ricardo nunca vai aparecer. Eu acho que o Ricardo parece aquele cara do Silvio Santos, né? Sempre Acabou o tempo. Acabou o Ricardo é igual ao do Silvio Santos. É isso. Muito obrigada, Pai Gil, pela sua disponibilidade. Simone, que alegria ter você. Eu que agradeço. E mais uma vez, estamos no lançamento do livro do Pai Gil, Guardiões da Criação. Fique de olho nas nossas redes sociais, aqui no canal, no Spotify, no TikTok, no YouTube, que logo também teremos um programa ao vivo. Axé. Salve a todos.